Olá! Hoje nós vamos mergulhar fundo na análise de uma liga metálica bastante promissora, a Feconic NM025AU025. O nosso foco aqui vai ser entender a microestrutura desse material e como ela se conecta diretamente com as suas propriedades, tanto magnéticas quanto mecânicas. A ideia é avaliar o real potencial dela para se tornar um material magnético macio de altíssimo desempenho. Para organizar nossa análise, a gente vai seguir uma estrutura de 6 sessões. Primeiro, vamos começar com uma introdução, para todo mundo ficar na mesma página sobre o que são as ligas de alta entropia. Depois, eu vou detalhar como fabricamos e analisamos essa liga. Em seguida, a gente entra nos resultados: análise estrutural, térmica, magnética e mecânica. Na quinta parte, vamos comparar o desempenho dela com outros materiais que já existem. E para fechar, a gente amarra tudo nas conclusões e discute o que vem pela frente. Então, vamos lá. Para a gente entender a importância desse trabalho, é essencial primeiro compreender o que são as ligas de alta entropia e o que as tornam tão diferentes das ligas que a gente já conhece há séculos. As ligas de alta entropia, ou HEAs, como são conhecidas, representam uma quebra de paradigma. Em vez de pegar um elemento principal, como o ferro no aço, e adicionar pequenas quantidades de outros elementos, a gente mistura 5 ou mais elementos em proporções bem parecidas, geralmente entre 5% e 35% cada. Essa salada de metais, por assim dizer, aumenta muito a entropia do sistema, o que favorece a formação de estruturas cristalinas bem simples e estáveis, como a cúbica de face centrada, CFC, ou a cúbica de corpo centrado, CCC, evitando a formação de fases intermetálicas que geralmente são frágeis. A diferença na filosofia de projeto é total. Nas ligas tradicionais, a gente tem uma matriz, um elemento base, e as propriedades são ajustadas com temperos, pequenas adições. Nas HERs, não existe um ator principal. As propriedades que a gente observa são o resultado da interação coletiva, da sinergia entre todos os elementos e da distorção que eles causam na rede cristalina. É um jogo de equipe, não de um astro principal. Ok, entendemos o conceito, mas a pergunta que move este trabalho é: por que olhar para essa nova classe de materiais pensando especificamente em aplicações magnéticas macias? Quer dizer, qual o potencial delas para virarem componentes de motores, transformadores e outros dispositivos elétricos? E essa pergunta surge porque os materiais que usamos hoje têm suas limitações. As ferritas, por exemplo, são muito frágeis. Os aços silícios são ótimos, mas o processamento para otimizar suas propriedades é bem complexo. Vidros metálicos podem ficar quebradiços depois do tratamento térmico. E as famosas ligas de ferro-níquel são muito sensíveis a tensões mecânicas. Ou seja, existe um espaço aí, uma demanda por um material que junte bom desempenho magnético, robustez mecânica e que seja mais fácil de processar. Certo, com o problema bem definido, vamos agora para a parte prática. Vou detalhar a rota de processamento que a gente usou para criar essa liga e as técnicas de análise. Entender a metodologia é crucial para a gente poder confiar e interpretar corretamente os resultados que vêm a seguir. O caminho foi dividido em 4 etapas bem controladas. Primeiro, a gente pegou os elementos puros e os fundiu num forno a arco voltaico. Isso foi feito numa atmosfera de argônio para evitar qualquer tipo de oxidação. Depois, o metal líquido foi solidificado bem rápido por um processo de fundição por sucção num molde de cobre. Com as amostras brutas em mãos, veio a etapa da laminação a frio, onde a gente aplicou uma deformação severa, reduzindo a espessura em 70%. Isso endurece muito o material. Para finalizar, a gente fez um tratamento térmico, um recozimento a 900 graus Celsius por 1 hora para aliviar as tensões e recristalizar a microestrutura. Bom, agora com as amostras nos 3 estados, bruta de fusão, laminada e recozida, a gente começou a investigação para valer, começando pela estrutura cristalina e pela estabilidade das fases presentes. E o resultado da difração de raio-x já trouxe uma informação muito importante. A liga apresentou uma estrutura majoritariamente monofásica, do tipo cúbica de face centrada, ou CFC, nos 3 estados. O impressionante aqui é a estabilidade dessa estrutura. Mesmo depois de uma deformação plástica enorme na laminação e de um tratamento térmico a alta temperatura, a estrutura CFC se manteve firme. Então, essa estabilidade estrutural é sem dúvida um dos pontos altos da liga. Os picos de difração estavam bem definidos e não mudaram de posição de forma significativa entre as amostras. Um detalhe interessante, apenas na amostra recozida, a gente detectou uma pequena quantidade de uma segunda fase, uma fase ordenada do tipo D2, rica em níquel e alumínio. Mesmo sendo minoritária, a presença dela é super importante porque ela age como um reforço na microestrutura, o que vai ter um impacto direto nas propriedades mecânicas, como a gente vai ver. E falando em estabilidade, mas agora do ponto de vista térmico e magnético, a análise revelou uma temperatura de Curie de aproximadamente 800 graus Celsius.
Olha, isso é um valor extremamente alto. Na prática, isso significa que o material continua sendo ferromagnético, mesmo em temperaturas muito elevadas, o que abre portas para aplicações bem exigentes, como em motores elétricos de alta potência ou em sensores para a indústria aeroespacial. Agora que a gente já tem um raio-x completo da estrutura dessa liga, vamos ver como essa estrutura se traduz em desempenho. É hora de analisar os resultados dos testes magnéticos e mecânicos. As curvas de histerese magnética já nos dizem muito. Elas mostram um comportamento magnético macio clássico, ou seja, baixa coercitividade e alta magnetização de saturação. Um ponto interessante é que a laminação a frio aumenta a coercitividade. Isso acontece porque a gente introduz muitos defeitos e tensões na rede cristalina que acabam travando o movimento dos domínios magnéticos. Mas aí vem o recozimento. Ele alivia essas tensões, limpa a estrutura e, como resultado, a coercitividade cai drasticamente, o que é excelente para um material magnético macio. Essa tabela aqui resume os números de forma bem clara. Vamos dar uma olhada? A laminação a frio, como esperado, aumenta muito a resistência mecânica, chegando a mais de 660 MPa. É o efeito do encruamento. O preço que se paga por isso é uma queda brutal na ductilidade. Agora, olha só a amostra recozida. Ela é a estrela aqui. A magnetização continua alta, a coercitividade é a mais baixa de todas, com 230 amperes por metro, e a gente consegue um balanço fantástico entre resistência, com 331 MPa, e uma ductilidade excelente de quase 48%. E as curvas de tensão-deformação contam exatamente essa história. A amostra laminada é forte, mas não se deforma muito antes de quebrar. A amostra bruta de fusão é bem dúctil, mas não tão resistente. E a amostra recozida? Ela encontra o meio termo ideal. Tem uma boa resistência e ainda assim consegue se deformar bastante, o que é perfeito para processos de fabricação industrial, como estampagem e conformação. Então, o grande diferencial do estado recozido é exatamente essa combinação de propriedades. A gente consegue recuperar a ductilidade, que é fundamental para o processamento, sem sacrificar tanto a resistência, e tudo isso mantendo um desempenho magnético de primeira linha. É esse balanço que torna o material tão interessante. Certo. Os resultados para nossa liga são muito bons, mas quão bons eles são de verdade? Para responder isso, a gente precisa colocar esses números em contexto, comparando o desempenho da nossa liga com outras HEAs e também com os materiais magnéticos comerciais que já estão no mercado. Se a gente comparar com outras HEs magnéticas já reportadas na literatura, a nossa liga se destaca. Ela tem uma magnetização de saturação muito boa, comparável às melhores, mas com uma coercitividade bem mais baixa. E ainda tem a vantagem da altíssima temperatura de Curie. Isso a coloca numa posição de vanguarda dentro dessa nova classe de materiais. E quando a gente olha para os materiais comerciais, a nossa liga, marcada ali no gráfico, mostra um desempenho magnético superior ao das ferritas macias e totalmente competitivo com o das ligas de ferro-níquel, só que com vantagens extras, a estabilidade estrutural, a alta temperatura de Curie e, principalmente, uma ductilidade muito superior, o que pode simplificar e baratear bastante a fabricação de componentes. Bom, depois de toda essa jornada de análise, de fabricação aos testes e comparações, é hora de amarrar todas as pontas, sintetizar as principais conclusões e pensar no que esses resultados significam para o futuro. Resumindo, podemos tirar 3 grandes conclusões. Primeiro, a liga forma uma solução sólida com estrutura CFC que é extremamente estável tanto do ponto de vista mecânico quanto térmico. Segundo, o tratamento de recozimento é a chave para otimizar as propriedades, criando um material magnético macio de primeira, com alta magnetização, baixa coercitividade e uma temperatura de Curie impressionante. E terceiro, a excelente ductilidade da liga recozida a torna um candidato muito forte para aplicações industriais, porque ela pode ser conformada por processos convencionais. E os resultados deste trabalho, claro, abrem muitas portas. A gente percebe que é possível ajustar a composição, otimizar os parâmetros de processo para desenhar a microestrutura e, consequentemente, as propriedades que a gente quer. Isso nos leva a uma questão final, bem provocativa. Será que as ligas de alta entropia, se otimizadas, podem ser a próxima geração de materiais magnéticos macios de alto desempenho? Os dados que a gente viu hoje dão fortes indícios de que o potencial é real e, com certeza, merece ser muito mais explorado.